Continuando com a nossa programação, nesse 20 de fevereiro de 2023, nesse nosso retiro parcial de carnaval, nós estamos com essa programação desde sábado só para as crianças, domingo nós tivemos um domingo tradicional e segunda tivemos o irmão Misael pregando para nós, que é um dos líderes dessa igreja. E hoje temos outro líder da igreja pregando aqui, o nosso irmão Flávio. Amanhã nós teremos o irmão Jorge Luiz de Deus, mas o irmão Flávio se mostra um apaixonado pela palavra, pelo evangelho, tem procurado viver como um verdadeiro cristão. Então, o que ele for pregar aqui não é hipocrisia, eu acredito que é aquilo que ele vive. Então, chamando o Flávio, que é um desses discípulos que dá prazer a ser pastor. Eu tenho alegria em tê-lo aqui como colega de ministério. Vamos orar então? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que temos um local para aprendermos sobre a Tua Palavra, para agradecer, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, para crescermos, ó Pai, em espírito, Senhor, para se tornar mais maduro no Teu Evangelho. Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, me usar agora para pregar a Tua Palavra, que nada venha, ó Pai, da minha mente, nem qualquer delírio que eu venha ter, ó Pai, mas que venha ser do Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, juntos aprender, Senhor, a edificar a Tua Palavra e como vamos aprender hoje, ó Pai, a sermos exemplo. Então nos ajuda, Senhor, a sermos esse exemplo que o Senhor foi para nós, que possamos colocar em prática, ó Pai, na nossa vida. Então abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui conosco agora, aqueles que não puderam ouvir, ó Pai, que eles possam ter um momento, Senhor, de reflexão, e que agora, Senhor, habite no meio de nós, e que possamos, ó Pai, sempre aprender sobre a Tua Palavra. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Vamos lá. Tá chegando aí atrás direitinho? Escutando? Para cima? Ótimo. Vamos lá. Meus amigos, primeiramente quero agradecer a oportunidade. Vai ser, acho que rápida a mensagem, porque assim, a palavra que a gente vai trabalhar hoje, se quiserem abrir a Bíblia, eu acho muito importante, vai ser trabalhada em 1 Pedro 2. Então, 1 Pedro 2, ele é praticamente autoexplicativo. Então, para você tirar uma mensagem dele, não precisa fazer muita coisa não. É só ler o capítulo e meditar versículo a versículo que a gente vai encontrar juntos. Eu acho que é a mensagem que Pedro queria passar para a gente. Tá? Então, quando encontrarem, digam amém. A gente vai fazer a leitura completa e depois a gente vai versículo a versículo para a gente aprender junto. Espero que o Espírito Santo nos use agora para que a palavra dele seja entrega pura e verdadeira. Quando encontrarem, digam amém. 1 Pedro 2. Vamos lá. Versículo 1. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom? Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido.
Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para os que os ignorantes e tolos não tenham nada para dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes a seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Amém? Esse é 2 Pedro. Não precisa nem de mensagem, né? Bem explicativo. Vamos começar, né? 1 Pedro 1:2, ele já começa dando uma porrada, né? Ele já diz assim, ó: portanto, abandonem tudo o que é mal. Tudo, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Na outra versão que eu trabalho, ela chama isso aqui de, eu acho importante, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Irmãos, o que é maledicências para vocês? Alguém? Maledicências. Você diz assim, rapaz, você é maledicente.
Você sabia o que eu estaria esculhambando? Mais alguém? Maledicência? Vamos lá. Maledicência, eu fui dar uma pesquisadinha para saber o que a gente estava, onde é que a gente estava pensando, né? Maledicência quer dizer falar mal do outro. Alguém já foi maledicente aqui? Então, falar mal dos outros. Então, assim, aí eu frisei bem isso aqui, porque aí já começa. Portanto, abandonem, né? Tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e falar mal dos outros. Aí ele complementa, né? Assim, para a gente pegar o fio da meada. A boca fala do que o coração está cheio. Aí, na hora que eu estava escrevendo, eu disse, peraí, deixa eu ver. Eu sou um cara maledicente. Como é que está o meu pensamento? Como é que está as minhas conversas aonde eu chego? E a maledicência, o falar mal dos outros, ele se torna um hábito. Se a gente for ver o que é hábito, depois de 31 dias, tecnicamente, você faz a coisa mesmo, todas as vezes, durante 31 dias, já vira um hábito. Então, quando foi que falar mal virou um hábito na minha vida? Ou na sua vida? E as pessoas que estão ao nosso redor, elas são maledicentes? Ou elas falam mal dos outros? Qual é o nosso comportamento quando alguém vem falar mal de alguém? Esse chefe. Ruim, mano. Rapaz, pensa no cara ruim. O cara já chega falando mal de esse aí não vale nada. Esse é o comportamento que está sendo abordado com o Pedro. Não é isso que ele está falando para a gente fazer. Fulano e tal não vale nada. Esse irmão, eu tenho um vício, um hábito, que é falar mal dos outros. Eu queria pedir encarecidamente a sua ajuda, que você me tirasse desse vício. E você também, se você quiser, também você sai. Mas toda vez que você for falar mal de alguém perto de mim, você pensa, mas o cara é viciado. É igual um alcoólatra. Se eu disser para tu que eu sou alcoólatra, não vai me oferecer bebida, né? Que aí é covardia. Então, toda vez que alguém vier falar mal de mim, isso eu estou falando para mim, que eu tenho que trabalhar isso. Eu dizer, irmão, eu sou viciado em falar mal dos outros. Estou em tratamento. Em tratamento eu não posso estar ninguém falando mal dos outros, porque aí eu vou também querer voltar o meu vício antigo. É um comportamento que ele aborda no primeiro versículo. Percebe que ele vai falar tudo, mas de cara ele já quis começar a mensagem assim, abandona, para. E ele frisou maledicências. É um comportamento que se tornou comum. O irmão estava falando sobre o celular, né? Instagram é isso, meu brother. Twitter é feito para maledicentes. Para você, os viciados de maledicência, Twitter. Posso até abrir uma rede social concorrente, maledicentes. Aí, vamos para lá todo mundo. Exatamente, só falar mal dos outros. E ele fala porque ele sabe que é um pecado que praticamente está inerente no nosso dia a dia, porque nós somos praticamente treinados para falar mal dos outros. A gente não é treinado para chegar assim, rapaz, aquele cara é legal, viu, bicho? Toda vida que eu chegar, não, minha tia Luzimite é brother. Não, tia Luzimite é gente boa, mas bichinha. Mas então é tão sujo que ele utiliza o método de, assim, quanto mais a pessoa, os irmãos se aplicam na palavra, nós enxergamos a imperfeição dos outros uma maneira para falar para pensar que Jesus. A gente é mais sujo ainda, porque a gente faz, né? Então a gente aqui está errado. Então ele já começa, abandona. Aí só falar mal do outro, fofoca, a boca fala de que o coração está cheio. E aí a gente tem que ir para Provérbios agora 18 e 21, que a nossa língua, ela pode ser fonte de vida ou cova de morte. Vamos lá para Provérbios 18 e 21, só para a gente ver o que a nossa boquinha pode fazer. 18 e 21. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se a gente conseguir, abandonar a mentira, o fingimento, a inveja, falar mal dos outros, a gente já está começando um bom caminho.
E a nossa boca, lá em Provérbios diz, é morte e vida. E a gente tem que escolher. A nossa boca vai ser vida ou morte? Se não vai falar a palavra de bênção, fica caladinho. Pelo menos você está trabalhando o vício. Bora continuar? Faz sentido? Tá bom. Só para complementar, Provérbios 10 e 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Fechamos aí maledicência. Aprendemos que falar mal dos outros não é bom, que a nossa boca é rio de bênção. E toda vez que a gente for falar mal dos outros, a gente vai lembrar, cova de morte. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos continuar agora, versículo 2. E aí começa: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando eu vi o 2, eu lembrei logo do meu menino, Sebastiãozinho, tem 6 meses. Nos 3 primeiros meses, meu amigo, não dorme. E aí é isso que Pedro está falando para a gente. Assim que nasce, meu amigo, é leite espiritual. Sebastião, você podia dar manjar. Você ia lá no Coco Bambu, eu quero o camarão internacional do chefe. Para ele não serve. Tinha que ser leite da mãe. É isso que Pedro está dizendo para a gente. Só serve leite genuíno. Como uma criança recém-nascida, a gente tem que ter sede da palavra. Aí eu vou perguntar para mim mesmo: eu estou com essa sede? Eu tenho uma sede que meu menino tem, que meu amigo, se olhar para os peitos da mãe dele, ele... na mesma hora ele quer mamar. Quando eu olho para a Bíblia, eu estou com esse mesmo sentimento? Será que é o momento melhor que eu tenho do meu dia é ler a palavra? Para o meu filho, tenho certeza que o melhor momento é mamar. É isso que Pedro está dizendo. Deseje o leite genuíno. Ele falou para falsificar. Se converte, mas reclama doutrinado. Mas aí ele não cresce, porque ele diz que o leite genuíno cresce, o não genuíno você não cresce. Exato, mas o que eu quero frisar é: a gente está com essa sede. Eu estou com esse desejo que meu filho tem de mamar, eu estou de uma leite, eu estou com o desejo de ler a palavra, eu já acordo assim: meu Deus, eu estou seco pela palavra. Então o que é que está faltando para a gente ter essa vontade? O que é que está faltando para me ler e dizer assim: meu Deus, foi o melhor momento do meu dia? O celular, não tinha celular há muito tempo atrás e o pessoal também já se afastava. Sempre vai ter alguma coisa que vai nos afastar. A gente não pode achar culpado. O culpado é a gente, porque a gente foge do foco. O foco é a vida espiritual. Mas aí, para a gente, ser humano, eu digo: Flávio, o foco é trabalhar. O foco é... eu trabalho com empresas, né? Então é mais cliente, mais produto, mais performance, quebrar meu concorrente. Então assim, para isso, a vontade é grande. Mas para ler a palavra. E eu acho que isso não só acontece comigo. E aí quando vem para a palavra e diz assim: é leite genuíno, eu tenho que correr, eu tenho que buscar, eu tenho que ir para essa palavra e dizer assim: meu Deus, é esse o melhor momento do meu dia. Eu já acordar e correr para a palavra, assim, me alimentei, agora eu estou pronto, vamos para a batalha. E aí quando eu me alimento dessa palavra, complementando, ela vai me trazer crescimento. E esse crescimento vai se refletir no meu comportamento. Vai se refletir aonde eu estou e para onde eu quero ir.
que aí, segundo 1 Pedro 2, ele vai falar muito sobre o exemplo. Como é que a gente tem que se comportar. Comportamentos que eu tenho que deixar e comportamentos que eu tenho que ter. Ele já começa a bater, não, sai desses, mas esse aqui você tem que ter. Esse aqui você tem que produzir dentro do seu coração. A busca da palavra. Para a gente continuar crescendo. E a gente vai ver o que é que o crescimento vai trazer para a gente. No versículo 3 ele diz o seguinte: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando eu li isso aqui, eu disse, é diferente. Eu vou ler de novo, vamos ver se a gente consegue pegar junto. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A gente que já aceitou a Jesus Cristo, em algum momento a gente já se deparou que o Senhor estava conosco. E disse aquela frase: obrigado, Senhor Jesus. E aqui ele reforça: quando você prova do leite genuíno, quando você está crescendo na fé, você prova que Deus é bondoso na sua vida. E aí fica aquele momento para a gente refletir: quando é que eu lembro que Deus é bom na minha vida? Aquele que, marcou. Que eu posso dizer assim: eu sei que ali foi Deus. Ali não foi o Flávio, ali foi Ele. Ele já pergunta na lata. Ele está mandando uma carta para a igreja para dizer assim: bora refletir. E aí eu fui refletir, assim, meu Deus, quando é que Deus foi bom para mim? Aí eu tenho que ir lá para 2019, quando a minha esposa estava grávida. Aí ele foi bom para mim. Foi bom para mim de várias formas, mas foi um bom de verdade. E eu tive que aprender depois que ele foi bom de verdade. Porque para quem não conhece, a minha esposa estava grávida em 19 e estava com 5 meses. A minha esposa tem insuficiência do colo do útero. O que quer dizer isso? Para quem conhece um pouquinho de carro, é como se fosse o amortecedor do carro. Quando ele vai cedendo, o carro fica cepando, né? Quando passa o braço faz toque, toque. A mesma coisa é no útero da mulher. Quando o bebê vai pesando, o útero da mulher que tem esse problema de insuficiência, ele vai afinando. Quando ele afina, o bebê nasce prematuro. Só que a gente não sabia disso. A gente só descobriu depois que a nossa filha nasceu. Mas aí foi um processo para a gente aprender, saber como foi. Resumo da obra: nasceu viva, 5 dias, papai deixou conosco, papai só levou. Baque pesadíssimo. Pesquisas mostram que 70% dos casamentos, depois que passam por um aborto, acabam. E a gente conseguiu sobreviver, continuamos casados, encontramos mais um no outro, porque é um momento muito frágil. Para a mulher, muito. Para o marido tem que ser muito forte, para entender que aquela dor não se passa rápido. Não é uma dor que você vai dizer assim: vamos fazer outro que resolve. Não funciona assim. E a gente teve que trabalhar muito. E por que eu digo que Deus foi muito bondoso na minha vida? Porque Ele nos ensinou muito. Ele trouxe muita experiência emocional e comportamental para a nossa vida. Para saber assim, cara, não é no teu tempo. Ele já deu logo a pancada: Paulo, calma, é no meu tempo. Então a gente teve que aprender muito com esse relacionamento. E aí a gente aprendeu muito sobre isso. A gente teve que procurar a medicina também para saber porque a gente não podia ter filho. A igreja sempre orando para a gente ter filho. E veio tudo no momento certo. A gente estava fazendo o processo de fertilização. Aí na hora que a gente fez todos os exames, mas na hora de fazer, Deus abençoou e o Sebastião assim, já estava na barriga. Então Deus foi bom o tempo todo. Deus transformou o nosso ambiente para que o nosso filho pudesse nascer num lar cristão de verdade. A gente já aceitava, já tinha aceitado Jesus Cristo, mas a gente estava aprendendo muito ainda sobre o que é estar casado, o que é apoiar, o que é falar da verdade, e isso nos fortificou muito. E o legal de tudo, o melhor de tudo é que tudo aconteceu depois de uma vigília. A gente estava aqui na vigília, no outro dia de manhã minha esposa sentiu isso, a gente correu para o hospital, só que a gente já tinha acontecido, não tinha o que fazer. Então assim, tudo foi no tempo de Deus. E a gente sabia que Ele estava com a gente sabia, foi doído, mas eu sabia, cara, se Deus quis assim, bora para frente. Então, esse versículo 3 é para a gente aprender junto, que momento você consegue enxergar o Senhor na sua vida?
E aí quando você lembra desse momento assim, agora eu quero ler genuíno. Amanhã você for trazer isso, porque minha filha são 2 milagres, show de milagres. Porque olhar para a minha esposa, olhar para o médico, chegar para mim e dizer assim, sua mulher não vai viver. Vá para casa porque ela vai morrer. E eu disse assim, você certificará, porque nós confiamos assim, fulano foi para onde? Fulano foi para o médico. A gente diz assim, graças a Deus, ela vai ser curada. Mas quando ele diz assim, só Jesus agora, a gente fica temeroso, a gente fica pensando. Quando dá notícia para a pessoa, ele diz assim, só Jesus aí, que vai resolver. A gente fica chorando, se desesperando. O pastor sabe, a minha esposa, outro momento eu vou poder falar, hoje está aí, para a honra e glória do Senhor. E a minha filha, que não podia nascer, teve um milagre e nasceu, está desse tamanho. Por quê? Porque todas as vezes quando eu aprendi no Evangelho, foi que quando você entrega os teus caminhos ao Senhor, Salmo 37, ele diz que ele estará com a gente. E eu participei desse amor, porque Deus fez por mim e pela minha família, humanamente não tinha como. Entendeu? Esse é o versículo 3. Então é para ficar para cada um. Em que momento Deus conduz comigo? Para que eu possa buscar o leite genuíno. Vamos para o versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele já diz assim: chegai-vos para ele. Para quem? Para Cristo. Eu só consigo estar pronto para me alimentar da palavra, estar vendo a bondade de Deus quando eu estou próximo de Cristo. E é tudo um ciclo. Eu busco a Cristo. Como é que eu busco a Cristo? Através da palavra. E aí eu consigo ver o amor de Cristo na minha vida a todo momento. E aí ele fala aqui, a gente deu um comentáriozinho muito bom. Aí ele quer dizer, chegando-vos para ele. Chegando significa no original grego vir com a ideia de permanecer. Aqui significa permanecer na presença de Cristo com uma comunhão íntima. A pedra que vive, tanto uma metáfora como um paradoxo, que é a expressão no Antigo Testamento, enfatiza que Cristo, a pedra angular e pedra de tropeço, está vivo, ressuscitando dos mortos e tem um relacionamento vivo com a humanidade salva. Rejeitando-vos a eleita, as credenciais messiânicas de Jesus foram examinadas pelos falsos líderes religiosos de Israel e desdenhosamente rejeitados. Mas Jesus Cristo foi o Filho precioso e eleito de Deus, que por fim foi autenticado pela sua ressurreição dos mortos. E aí finalmente a gente vai para o 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas para a casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele fala o que é sacerdócio santo. Sacerdócio do Antigo Testamento, os cristãos sacerdotes do Novo Testamento têm muitas características em comum. O sacerdócio é um privilégio dos eleitos. Então, quando eu aceito Jesus Cristo, eu já tenho um privilégio gigantesco. Eu fui eleito por Ele. Os sacerdotes são purificados dos pecados. Mais uma vez, Jesus morreu pelos meus pecados. Sacerdotes são revestidos para os serviços. Os sacerdotes são ungidos para os serviços. Os sacerdotes são preparados para os serviços. Os sacerdotes são ordenados para uma vida de obediência. Os sacerdotes devem honrar a palavra. Os sacerdotes devem andar com Deus. Os sacerdotes devem influenciar os pecadores. Os sacerdotes devem ser mensageiros de Deus. No entanto, o maior privilégio de sacerdote é o fato de que ele tem acesso a Deus. Não era esse o privilégio de quem era sacerdote? Levar o sacrifício diante de Deus?
Então, Jesus Cristo deu esse grande privilégio de podermos ter o poder da oração. Pegando o gancho que o irmão falou, é dizer assim, tá na mão dos médicos, e a gente, quando não tem esperança, vamos orar. Só que é o contrário, né? Deveria ser a primeira coisa. O negócio tá difícil, vamos orar que vai dar certo. Vamos orar que vai dar certo. Mas a expressão virou ao contrário, né? Rapaz, não tem mais jeito, então vamos orar. Exato. Então a gente tem que mudar o contexto dessa frase. Tá dando um pouquinho errado, vamos orar que vai dar certo. E saber esperar nele, porque Deus o transformou em sacerdote. E sacerdote teve esse grande privilégio de ter contato diretamente com Deus. Por isso, está na Escritura: e eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro estava nos alertando que a gente ia ser represado pelo mundo, como Cristo foi, tanto que foi morto por eles. E ele faz o comparativo: vocês vão ser rejeitados, mas para Deus vocês vão ser isso aqui, são raça eleita, são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estava deixando bem claro: o mundo não vai chegar isso para a gente, mas Deus nos deu todas as credenciais, e eu tenho que me lembrar disso todos os dias. E lá na frente ele vai também falar: vocês vão ser massacrados, calúnia por cima de calúnia vão inventar contra vocês, mas não se preocupe, tem um propósito, ser escolhido. Ele fala bem claro: você é forasteiro. Fim, proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para da sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exortai-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e a vos abster de paixões carnais que fazem guerra contra a carne. Aí o versículo 11 eu parei para a gente dar uma estudada um pouquinho. No 11 ele deixa bem claro o seguinte: guerra. Quando um país vai para a guerra, um ponto que a gente está vendo, Ucrânia e Rússia, existe estratégia, não existe? Ninguém vai para a guerra sem estratégia. Até no war a gente faz estratégia, né? Pai, vamos pegar fulano de tal ali, que ele está ganhando muito território, vamos detonar ele. E aqui a palavra diz assim: amados, exortai-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais. Quando ele fala vos abster, ele sabe que a gente vai ter paixões carnais. Perfeito? Todo mundo concorda com isso? Vai ter. Só que ele diz assim: você vai ter que não querer. E ele vai dizer o seguinte: que fazem guerra contra a alma. Então, a guerra vai estar proclamada. Desde o dia que você nasceu, você vai ter lá suas paixões carnais, cada um tem a sua. O inimigo sabe que você cai mais fácil, então você vai ter que estar pronto para a guerra. A gente entende que isso é guerra. Está claro todos os dias quando a gente acorda que a gente está numa guerra contra a nossa própria carne? Quais as ferramentas que a gente utiliza na nossa guerra? Ou eu vou lá só para morrer? São perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias. Eu sei que vai ter uma guerra contra... Hoje já teve, amanhã vai ter de novo, amanhã vai ter de novo, até o dia que Deus me levar. E eu tenho que saber qual a estratégia que eu vou utilizar. Mantendo exemplo o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Irmãos, eu tenho comércio, certo? E tem alguns critérios que eu já meio que... Eu trabalho com venda, né? Então assim, eu já tenho alguns cacoetes que eu já sei que o cara é malo.
Um dos principais, porque assim, como eu faço venda, eu tenho também me livrar dos calotes, né? Toda vida que o cara chega, não sei o que, cara, quer levar isso aqui, não sei o que, e eu sou crente. Irmão, quando ele mete essa, eu sou crente, eu vou. Aí eu disse, meu patrão, aqui é só a vista ou cartão de crédito. Não, mas não sei o que o pastor confia muito em mim, que não sei o que, irmão. Não leve a mal, mas é no crédito ou numa papeleta ou no Pix. Porque isso, infelizmente, não é mais credencial. É credencial ao contrário. A gente reconhece um crente pelo andar dele, não porque ele fala que é crente. Quando o cara chega dizendo, eu sou... Tá errado. Agora, quando a gente começa a conversar, e o cara começa a soltar uns versículos em Bíblia, a palavra dele já é diferente, rapaz, não é crente. E aí a gente começa a aprofundar mais, aí consegue até liberar um créditozinho. Mas se chegar batendo na tecla, eu sou crente, tá fora. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Pedro está nos chamando para dizer assim, ó, vocês vão ser, infelizmente, comparados com malfeitores. Mas quando comparar vocês como malfeitores, vocês têm que ter bom exemplo. O cara vai chegar assim, ó, irmão Flávio ali é todo atravessado. Aí o cara, conheço ele, o rapaz trabalha bem peitinho. Então, essa conversa não procede. Então, toda vida que a gente tiver no mundo, que não for na igreja, até na igreja, obviamente, né? O nosso comportamento tem que ser exemplar. Ah, mas todo mundo faz, não interessa. Você é forasteiro. Você não é todo mundo. É o procedimento que a gente tem que ter, tem que ser de excelência. E assim, dentro do meu negócio, eu também trabalho com familiares, né? E eu sempre falo para quem trabalha comigo que é família: você tem que ser melhor que os outros, porque senão você vai para fora. Se você é família, você tem que trabalhar mais que os outros. De cara, credencial. Você é família, tem que trabalhar mais. Porque senão você vai ser comparado que você só está aqui porque você é meu primo, meu amigo. Então a credencial é o contrário. Toda vida que você me conhece mais, então você vai ter mais dificuldade. Porque você tem que mostrar para que você veio. E é a mesma coisa a gente como cristão. Toda vez que eu tratar com o descrente, até com o próprio crente, eu tenho que entregar o meu melhor sempre. Porque ali não é o Flávio, ali é Jesus Cristo, que está sendo jogado no lixo ou jogado para cima. Esse é o procedimento que Pedro está dizendo assim, meu patrão, é isso que você tem que viver. É difícil demais. Demais. Todo dia tem dificuldade, todo dia tem aquela oportunidade, você tem que... E ele continua, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento. Aí só uma observação, sabe o que quer dizer exemplo? É igual eu pegar uma folha, que nem essa, e eu botar um exemplo embaixo, tudo que eu escrevi aqui tem que estar embaixo. É uma forma. Jesus Cristo é a nossa forma, é o nosso exemplo. Eu estou sendo forma para as pessoas que estão ao meu redor? Eu estou sendo o melhor exemplo de Jesus Cristo na empresa que eu trabalho, no beach tênis onde a gente vai. Então a gente está sendo exemplo na academia. Estou sendo exemplo? Estou sendo forma? Não, a gente tem que pensar. Observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, para louvor dos que criticam o bem. Esse versículo aqui, irmão, bateu muito em mim. Primeiramente que eu não sou petista, né? Então, tem que respeitar a autoridade do Lula. Aqui tá. Tem que pode correr, né? Tem miséria para correr aqui? Não tem para correr, né? Tem que respeitar, não tem? Pastor, tem como... Tem, pastor? Não, né? Tem que respeitar o Lula, né? Segundo versículo aqui. Não tem o que fazer, né? Tá claro aqui, não tá? Não. Aí a gente tá fora. É o que está dizendo aqui.
Diz bem claro: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Então eu não vou respeitar ele porque é ele, né? Porque eu sirvo a Deus. Simples assim. Que seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor de todos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, né? Porque senão a gente tinha o presidente, mas tudo bem, tá ocupado. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Só trazer o contexto: naquela época os cristãos estavam sendo muito perseguidos, ia ser acusado por Roma de tocar fogo. Então Pedro estava deixando a orientação: a gente tem que ser exemplo, porque eles vão esculhambar a gente, vão dizer que a gente fez tudo que é de errado, vai dizer que a gente é ateu, que não respeita os deuses, vai dizer que a gente tacou fogo em Roma. Então ele estava deixando bem claro: nós teríamos que seguir, obviamente até onde estava dentro da palavra, mas teríamos que seguir. Servo, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Eu adoro a palavra porque ela não deixa brecha, né? Se o caso é sensível ao seu Senhor, o caso não, só se ele for bom, se ele for ruim, eu não sirva a ele. Aí ele já deixa logo assim, ó: se for ruim, você tem que seguir do mesmo jeito, porque você honra a Deus, e para honrar a Deus você tem que honrar ele também. E a pergunta é: a gente está honrando onde a gente está? Essa pergunta é para mim também. Eu sou empreendedor, mas quem é meu chefe é o cliente. Então eu estou honrando o meu cliente? Eu estou entregando o melhor produto que eu posso? Estou falando a verdade para ele? Eu estou enganando ele? Isso Deus está nos cobrando, tá? Está bem claro. Eu tenho que servi-lo, porque eu estou servindo a Deus. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo justamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que gloriar-se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Essa parte hoje é até engraçada. Que ele fala o seguinte: você fez coisa errada e está sofrendo, e você quer ganhar alguma coisa com isso. Meu patrão, você errou. Você vai sofrer mesmo e você não vai ganhar glória nenhuma com isso. Agora que se você apanhou porque você serviu ao Senhor, não se preocupe. Deus está vendo e Deus vai lhe recompensar. Portanto, para isto mesmo foi chamado, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, nem se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revida com ultraje. É esse o exemplo que a gente está na nossa vida? Se alguém passar buzinando meu carro, chama filho disso aí, eu digo abençoado seja, ou eu escolho ele de volta? Hein? Rapaz, se o vizinho rapaz na frente da nossa casa com a barraca, escolhendo ele. E não é isso que Deus está mandando a gente fazer. Deus está dizendo assim: ó, ele foi ultrajado, ele foi humilhado, e nem em momento ele revidou. Por que ele não revidou? Ele diz aqui, ó: pois ele, quando ultrajado, não revida com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é Deus. A gente está trazendo isso para a nossa vida? Ou só no trânsito, como é que está com os seus amigos? Entendeu? É isso que estamos falando. A gente vai ser ultrajado. E eu tenho que lembrar do exemplo que é Jesus Cristo. E saber que eu estou servindo a um Deus maior. E quando a gente for para as paixões carnais, que é esculhambar a porrada, eu tenho que lembrar: não é isso que Deus quer. Não é essa forma que Ele quer que eu seja. Eu tenho que mudar meu jeito de agir. Aí foi a mensagem do domingo, que é o reavivamento, é arrependido. Arrependido. O arrependido é não fazer de novo. É saber que eu sou nova criatura. É saber que Jesus Cristo morreu por mim. É saber que eu sou peregrino aqui na terra. É saber que o meu reino não é daqui.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáis desarraigados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Recapitulando rapidamente o que aprendemos. Ninguém aprendeu nada? Não, faz parte. Isso é só o que eu aprendi, né? Primeiro passo, eu tenho que me abster de muitas coisas. Exato. Só que tem um ponto, né? Tem mentira, tem, mas a malícia é o que eu acho que bate mais hoje no meu coração. Então eu tenho que parar de falar mal dos outros. Eu tenho que querer leite genuíno. Eu tenho que ter a fome que o meu filho tem pela palavra. Isso é o que ficou marcado. Eu tenho que lembrar que Deus é bom. Ele tem vários momentos na minha vida que Ele mostrou que Ele é bom. Aprendi também que a gente vai ser rejeitado, como Cristo foi. Mas Ele foi preparar uma morada maravilhosa para a gente no céu. E eu estou lutando é por ela. O resto, fique para lá. E que a gente tem que ser exemplo. E ser exemplo é muito difícil. Eu estou na missão de ser pai. Todos os dias eu penso, como é que eu vou transformar aquele cara num homem macho? O nome eu já comecei, Sebastião. Acaba não ser macho com esse nome, é difícil. Mas aí eu tenho que treinar ele todos os dias, o que é ser homem de verdade, o que é ser cristão. Aí se Deus quiser, Deus vai mandar mais filhos. Ou ter uma menininha, como é que eu vou mostrar como é que ela tem que ser uma mulher de verdade? Então, esse é exemplo. E aí é que a gente tem que trabalhar todos os dias. E saber que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele mostra como é que a gente tem que ser. Que eu tenho que me lembrar todos os dias que o sacrifício na cruz foi avassalador. Que eu tenho que estar todo o tempo pronto para honrar o meu Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos juntos aqui contigo agora, através do Teu Espírito. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por essa bênção, Senhor, que é poder ter aqui em português, de poder falar, Senhor, de poder aprender com os irmãos, ó Pai, como é bom ser Teu servo. Nos ajuda, ó Pai, a ser exemplo. Nos ajuda, Pai, a não revidar, Senhor, como o mundo revida, mas como o Senhor nos ensinou, confiando em Deus, em nada mais. Nos ajuda, Pai, a acabarmos com o pecado, Pai, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, de falar mal dos outros, ó Pai. Nos ajuda a nos restaurar. Tira esse hábito, ó Pai, da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a buscarmos, ó Pai, com vontade, Senhor, a Tua palavra. Possa ser o melhor momento do nosso dia, seja o devocional. E assim, meu Deus, esse devocional hoje vai transformar a minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Então, abençoa, Pai, a Tua casa, que possa a programação de amanhã ser bênção e que possamos crescer junto, ó Pai, como igreja. Tudo eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok, nós louvamos a Deus pela nova safra de pregadores que Deus tem dado à nossa igreja, Israel, Flávio, Jorge. O Neto teve a primeira experiência, esperamos mais dele. E de outros que Deus venha mandar para cá, nós pretendemos preparar obreiros, missionários, homens e mulheres de Deus comprometidos com o Rei. Estamos alegres com o que Deus tem feito. Esse retiro tem sido preparado não por mim, mas pela Lidiane, Johanna, Carmita, Lucélia, a Rosângela, todo mundo trabalhando, com os irmãos que vieram do Curió também nos dá apoio. E eu quero agradecer a vocês. E essa mensagem do Flávio é muito importante, viu? Alguém disse que você será santo do tanto que você desejar. Então, quem deseja ser santo pouco, será pouco. Quem deseja ser muito, lá diz que devemos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida deseja o leite, o peito da mãe. Tem coisa que uma criança mais deseja na vida, na existência dela, do que o leite que sai do peito da mãe. Então, a coisa que nós mais deveríamos desejar é esse leite aqui.
sermos apaixonados. Então agradecemos pela paixão do Misael, do Flávio, do Jorge e dos demais aqui por esta palavra. Então eu vou passar a palavra para a direção do retiro, agradecendo mais uma vez a todos que vieram, ao Márcio, eu creio que ele vai estar aqui amanhã de novo, e também ao Samuel, né, que está conosco, lembrando que já tive contato aí com a equipe de eventos, com Lidiane, com outros, que na metade do mês de março, nós vamos ter um retiro de casais daqueles que vai reavivar o coração dos casais. Amém?